Me chamo Simone Medeiros, sou nutricionista e hoje eu vou conversar com vocês sobre ansiedade e nutrição. O quanto os alimentos podem te ajudar a reduzir, a melhorar, a espaçar os quadros de ansiedade. Então, vem comigo nessa aula hoje aqui. Você, com certeza, já aprendeu um monte sobre ansiedade. E eu vou dar aqui apenas uma pincelada antes de entrar na nutrição. A ansiedade, ela é aquele sentimento caracterizado por medo, apreensão, tensão, desconforto decorrente de uma antecipação a um perigo ou de algo desconhecido ou até estranho. Então, que gera medo e a gente fica receosa em fazer aquilo, em dar o passo seguinte. Existem vários sintomas da ansiedade, como a taquicardia, o suor frio excessivo, tontura, falta de memória e atenção, irritação, tremores, calafrios, falta de ar, sensação de sufocamento, desespero, excesso de preocupação, retraimento social, ou seja, você não quer mais sair de casa, diminuição do rendimento escolar ou profissional. Então, você percebe como são amplos os sintomas da ansiedade e, às vezes, são desconhecidos pelas pessoas. E a alimentação, ela pode te ajudar muito nessa questão, porque a ansiedade, ela tem vários fatores envolvidos nela, como o genético, os próprios hormonais, o imunológico, o bioquímico, como é que teu metabolismo está funcionando, os neurodegenerativos, e a chave para todos eles são os nutrientes, porque são os nutrientes formadores de hormônios, são os nutrientes que agem no metabolismo, são os nutrientes que ativam o sistema imunológico, são os nutrientes que formam a tua cadeia de DNA. Então, os nutrientes é a chave para todo o outro resto funcionar corretamente. Então, eu quero comentar com você também, rapidamente, que o ciclo hormonal feminino, ele pode também ser um dos fatores a desencadear quadros de ansiedade por afetar de forma direta e indireta os hormônios. Porque dentro de um ciclo de 28 dias, o ciclo menstrual, você tem ali 4 ciclos hormonais. Tem 2 ciclos de grande produção hormonal e você tem 2 ciclos de menor produção hormonal. E isso faz com que o teu humor oscile entre esses ciclos. O mesmo acontece na mulher que está no climatério e no pós-menopausa, onde a taxa hormonal ela reduz bastante. Então, a grande questão também a se observar é o autoconhecimento, é o quanto que o teu ciclo hormonal, a tua oscilação hormonal no mês, ela aumenta o teu grau de ansiedade e a que grau vai, se ele passa a afetar o teu dia a dia, trabalho, eventos sociais, a tua vida pessoal, o quanto que ele afeta, né? E aí, então, existem as técnicas que você está aprendendo, né, sobre como controlar a ansiedade. E eu vou focar basicamente aqui na minha área, que é a ansiedade com alimentação. Tem estudos que mostram muito a relação da alimentação ocidental e da alimentação mediterrânea. A alimentação ocidental, né, nós temos o quê? Pobre em nutrientes, uma alimentação rica em açúcar, rica em farináceos, muito produto industrializado, muito produto rápido, alimentação rápida, de entrega em casa, ou você compra congelado, ou está dentro de um pacote, está dentro de uma caixinha, tudo muito fácil. Então, essa alimentação pronta, industrializada, encaixotada, empacotada, congelada, também é uma característica da alimentação do mundo ocidental. Enquanto que a alimentação mediterrânea, ela é uma alimentação que tem muita verdura, muitas frutas, muitos grãos, muito azeite de oliva, muitos cereais integrais, muito peixe, também tem vinho. Então, é uma alimentação onde a quantidade de aporte de nutrientes é muito maior. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem para os países mediterrâneos
E eu posso dizer para você que é exatamente dessa forma que está sendo colocado aqui. Grande quantidade de verduras, de legumes, muito azeite de oliva, comida bem regada de azeite de oliva, muitos grãos, muitas sementinhas, eles comem muitas sementes de vários alimentos, isso até às vezes está com o pão é coberto dessas sementes, então, e carnes magras, então assim, e muito chá de alecrim também. Então, esse é o tipo de alimentação mediterrânea, totalmente diferente da alimentação ocidental. E os povos mediterrâneos, eles tendem a ser povos de pessoas mais magras, até por essa questão da alimentação. Agora, focando bem na ansiedade, existem nutrientes específicos que vão agir exclusivamente na modulação hormonal, que é a vitamina D, o zinco, o aminoácido triptofano, o magnésio, gordura ômega 3, ômega 9, a gordura ômega 6, a gente já tem grande quantidade na alimentação do dia a dia, por isso que não coloquei ela aqui, coloquei as que faltam para o nosso organismo, que é a 3 e a 9, e o complexo B. O complexo B é B1, B2, B3, B5, B12, né? Então, todos esses complexos, a gente chama de complexo B, todas essas vitaminas, e elas estão presentes em vários alimentos que você já vai conhecer. Então, vamos agora focar no que seria uma alimentação saudável, o que seria uma alimentação mediterrânea. Você está vendo aqui na foto que eu deixei, o que seria uma alimentação saudável, uma alimentação mediterrânea, que é aquela alimentação do dia a dia, bem terra, bem natureza, né? Bem na forma intacta como ela veio da natureza para a gente, sem ter muito processamento. Essa seria uma alimentação mais saudável. A vitamina D, ela é um pré-hormônio, a gente chama de vitamina, mas na verdade a característica dela é hormonal. Ela atua regulando o círculo circadiano, ou seja, regula o dia, a noite e todas as funções do organismo. Ela atua na proliferação celular neural. Ela atua em todos os hormônios, regula todos os hormônios, inclusive os nossos ossos, e todo o metabolismo depende da vitamina D. Então, a gente tem que entender que a vitamina D é importantíssimo quando a gente pensa em cognição, memória, humor e regulação hormonal. As fontes alimentares de vitamina D são os peixes gordos, então salmão, atum, sardinha, cavala, gema do ovo, óleo do fígado de peixes. E exemplo de refeições que contenham isso é batata com sardinha, sanduíche de atum, omelete de forno, são exemplos de onde você pode colocar esses alimentos e de que forma você pode consumir esses alimentos. A vitamina D, ela precisa do sol para ser ativada. A gente necessita de 15 minutos por dia de sol, em contato direto com a pele e não pode ter protetor solar. Mas a gente sabe que hoje em dia, o estilo de vida moderno, as pessoas acordam às vezes correndo, entram no carro ou pegam o seu transporte, já vão para dentro de um escritório ou para dentro de uma área fechada, tem pouco contato com a luz do sol. E por isso que as pessoas estão ficando com a vitamina D baixa. Para quem é ansioso, eu sugiro uma vitamina D acima de 50, 70, até 80, essa vitamina D, para manter toda essa regulação hormonal que eu estou comentando aqui com você. Outro que é muito importante é o zinco, porque o zinco, ele atua no sistema nervoso central, mas ele também atua nas células da imunidade e mantém todo o metabolismo funcionando. Metabolismo significa energia, disposição, digestão, circulação, memória, cognição. Então, o zinco, ele faz parte todo desse equilíbrio. E as fontes de zinco são as carnes, frutos do mar, leite, derivados, amendoim, amêndoas, feijões, lentilhas, grão de bico, pasta de amendoim caseira. Né? Eu botei caseira porque a comercial vem açúcar, que não é legal para o ansioso, que a gente vai ver lá para frente. Pasta de amêndoas também pode ser utilizado, leite de amêndoas, castanhas, semente de abóbora, todos eles são ricos em zinco. E o triptofano é um aminoácido, né? Ele é utilizado na biossíntese de várias proteínas do nosso organismo, só que ele também é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à alegria, ao bem-estar, nossa qualidade de vida, mais positiva perante as coisas, né? Então, o triptofano ele faz parte dessa produção de serotonina. E onde que você vai encontrar?
queijos, ovos, arroz integral, feijão, carne vermelha, peixes, aves, amendoim, banana, leite, aveia, amêndoa e o abacate. Então, você está percebendo que são tudo alimentos simples, alimentos de fácil aquisição no mercado, que você consegue colocar um ou outro dentro da sua casa, né? Não existe dificuldade aqui comprar uma semente de abóbora, ou comprar um iogurte, um peixe, um frango, uma carne, né? Um arroz integral, variar os feijões. Então, quanto mais colorido tiver a tua alimentação, mais certo você está na distribuição dos nutrientes. O magnésio, então, ele é muito importante, o magnésio ele é muito estudado, o magnésio ele participa de mais de 300 reações dentro do nosso organismo, e suas fontes são as castanhas, as nozes, amendoim, aveia, banana, cacau, vegetais folhosos verdes escuros, abacate, olha o abacate aí de novo, né? Ali lanches com as castanhas, é que eu quis dizer ali, pode colocar nozes, amêndoas, avelãs, macadâmia, então todas essas oleaginosas em geral, você pode levar como lanches, né? E a banana misturada com a aveia e o cacau, ela é uma mistura que fornece muito magnésio, porque os três têm magnésio, então quando mistura banana, aveia e cacau, você tem uma composição rica em magnésio e rica em triptofano também, que faz bem para o humor. Então, uma misturinha, um lanchinho ali, que você pode já utilizar para liberar triptofano e magnésio. E as gorduras? O nosso cérebro é gordura, nossas células são gordura, e na nossa alimentação falta muito gordura ômega 3, ômega 9. A gente tem muito ômega 6, que está presente em todos os produtos industrializados, e as pessoas que almoçam em restaurante consomem muito ômega 6 também. Então, o ômega 3 e o ômega 9, eles são importantes na regulação do humor, imunidade, dores generalizadas, importante para o coração, por sangue, enfim, todo o metabolismo usa ômega 3, ômega 9, mas principalmente o nosso cérebro, função cardíaca e a camada lipídica celular, onde ocorrem todas as reações metabólicas. Então, fontes de ômega 3, todos os peixes de água fria, né? Então, salmão, arenque, cavala, sardinha, atum, são ricos de ômega 3, mas o óleo de linhaça também tem ômega 3, a chia tem ômega 3, e o ômega 9, temos uma fonte bem grande no abacate e no azeite de oliva. E se você faz um guacamole usando ainda o azeite de oliva misturado ao abacate, a tua fonte de ômega 9 fica altíssima, né? Então, utilize esses alimentos para fazer pastinhas à base de guacamole, para botar numa torrada, para acompanhar uma refeição, porque um guacamole pode ser até um molho de uma salada, por exemplo, né? Ou ele pode ser a própria salada, um guacamole com bastante cubos de tomate, bastante cubos de pimentão, de cebola, se você gosta, pode fazer um guacamole bem colorido e ele ser uma salada, por exemplo, né? Então, o nosso cérebro é formado de gordura, a maior parte do cérebro é gordura, a gente necessita da gordura, ômega 3, ômega 9, em grande quantidade na alimentação, como eu falei, ômega 6 a gente já tem, em todos os óleos, em todas as comidas industrializadas são ricas em ômega 6. E o complexo B, então? Quando a gente pensa em energia, em disposição, em memória, metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras, a gente está falando do complexo B. Então, a vitamina B1, B2, B3, B5, B9, B12, então todas essas vitaminas, chamadas de complexo B, elas são importantíssimas para a nossa cognição, para a nossa força, para o nosso sangue, para a formação e condução desses neurotransmissores. Então, as fontes são as carnes, as vísceras, né, por exemplo, o fígado, os leites e derivados, germe de trigo, os vegetais folhosos verdes escuros, todos os tipos de feijões, lentilhas, grão de bico, ervilhas, frutas, nozes, peixes, carnes e os fermentados. Então, por exemplo, kefir de leite, kefir de água e, de novo, o abacate aí entra dentro da nossa alimentação. Em falando em fermentados, o nosso intestino, ele faz uma grande produção de serotonina. Produz muito serotonina a nível intestinal quando o tipo, vamos botar assim, a microbiota, esse é o nome científico, a microbiota,
que vive dentro do nosso intestino, ela estiver saudável. O que é uma microbiota saudável? É o equilíbrio de inúmeros tipos de bactérias lá dentro. Quando ocorre esse equilíbrio, a gente diz que tem uma microbiota saudável. Quando você tem uma microbiota saudável, você sente uma boa digestão, você evacua todo dia, você não tem excesso de gases, dores estomacais, dores intestinais, você não tem fezes ressequidas, você não tem diarreia, você come e você está bem. Você tem uma produção boa de serotonina, porque você percebe que você tem um humor adequado. Então, você às vezes vai fazer um exame de serotonina e vai dar uma serotonina alta, porque a nível de produção de serotonina você tem. Então, às vezes, a ansiedade não é por falta de serotonina, não é uma falta bioquímica da serotonina. A serotonina você tem. Seriam outras causas emocionais, conflituosas, causas do dia a dia, relacionadas à ansiedade, mas não por baixa produção de serotonina. Então, muitas pessoas, a gente faz exame de serotonina e a serotonina dá normal. Então, a ansiedade não é causada só por falta de serotonina. Falta de serotonina ou excesso de serotonina, ela vai dar distúrbios psicológicos, mas nem sempre a falta de serotonina é a causa de uma ansiedade. Então, às vezes, se você tem um ótimo sistema digestivo, capaz de você fazer um exame de serotonina e ele dá muito alto essa serotonina, está dentro dos parâmetros considerados normais. Mas, quem regula isso? É o nosso intestino também. Por isso que manter o nosso intestino saudável significa que você tem a garantia que está produzindo uma boa quantidade de serotonina. Então, manter o intestino com prebióticos e probióticos é um caminho para você ter um intestino saudável, uma microbiota saudável. Os prebióticos são os alimentos dos probióticos. Os probióticos são os micro-organismos, certo? Probióticos são as bactérias, são os micro-organismos, são os lactobacilos e todas as outras variedades de bactérias que vivem no nosso intestino, e são os probióticos. E os prebióticos é o alimento dessas bactérias, que são as fibras, que estão nas verduras, nos legumes, nas frutas, nas cascas dos grãos e sementes. Então, a gente come uma alimentação colorida, variada, vai suprir de alimentos probióticos. E eles sozinhos lá dentro fazem essa autorregulação. Por isso que uma alimentação saudável, você fornece pré-biótico, você fornece probiótico e eles se regulam sozinhos dentro da proporção mais saudável para cada pessoa. Por isso que a alimentação saudável é precursor de saúde para tudo, porque ocorre a partir do intestino esse movimento. Então, está aqui um exemplo de alimentação muito saudável, contendo ovos, peixe, frango, abacate, alimentos integrais, folhosos, né? Se conseguir orgânico, melhor ainda, né? Tem certas coisas que é melhor consumir orgânico, por exemplo, morangos, né? Que usam muito agrotóxicos. Se conseguir orgânico, mais saudável, com certeza você estará. Então, os alimentos que não podem faltar quando a gente fala em ansiedade. O que tem que ter na despensa, na tua lista de compras? Grãos integrais, aqui entra todas as formas. Entra aí a aveia, o arroz, o macarrão, tudo que for assim, conseguir botar, foi feito do grão integral, é melhor, né? Um pão que tem grão integral, feijão, lentilha, tudo grão inteiro, ou um grão quebrado, que não sofreu processamento, ele é um grão integral ainda. O que é um grão integral? Um grão que não sofreu processamento, um grão que não foi refinado. Por exemplo, um arroz branco é um arroz integral que virou branco, então ele é um arroz que foi refinado, já perdeu grande quantidade do complexo B dele. Isso que a gente fala de grãos inteiros, né? E aonde foi o alimento que contém esse grão inteiro, ele vai te beneficiar também. Então, os feijões, peixes de mar, o iogurte natural, o kefir, kombucha, chucrute, que é o fermentado, hidratação, que é importantíssima quando a gente fala em neurotransmissores, transporte de vitaminas e minerais. Então, aí tu faz o cálculo, né? 35 ml de água por quilo do seu peso. Cacau puro, não adianta chocolate cheio de açúcar, é o cacau puro. Amêndoas e castanhas, folhas verdes diversas, aveia, a uva, tem bastante propriedade medicinal na casca da uva, tem que comer a casca, e o abacate.
Então, esses são, digamos, uma lista anti-ansiedade. Também fazer de 3 a 4 refeições diárias, não comer alimentos que causam oscilação da glicemia, ou seja, se você é uma pessoa que tem ansiedade e você consome alimentos ricos em farinha refinada, arroz refinado, açúcares de todas as formas, energéticos, refrigerantes, sucos de caixinha, doce de pão, bolachinhas, todos esses tipos de alimento, você tem uma oscilação na glicose muito grande, do pico para queda, do pico para queda. Isso faz com que você tenha oscilação da tua glicose, oscilação da sua insulina, que é um hormônio que controla também a testosterona, e todos os outros teus hormônios vão oscilar junto. Você vai se sentir mal, vai se sentir cansado, você vai se sentir uma pessoa indisposta. Então, o consumo de alimentos ricos em farinhas e açúcares que dão um pico de açúcar no sangue para o ansioso não é adequado. Consumir proteína em todas as refeições, ou seja, quando a gente come um ovo, um queijo, uma carne, um frango, um peixe, distribuído nas refeições, ou quem é vegetariano come bastante feijão, lentilha, grão de bico, favas, come amendoim, então tudo isso também tem muita proteína junto com a gordura, você segura a glicose não oscila, segura ela. Então, você se sente mais disposto, com mais vontade de fazer as coisas durante o dia. Então, olha só como a glicose, a oscilação da glicose, tanto para demais como para pouco, ela causa na pessoa cansaço, indisposição, desânimo, tristeza, que pode, junto com uma ansiedade ali, te dar uma apatia tremenda na vida. Então, a alimentação, ela é fundamental para pessoas que têm quadro de ansiedade. E observar o tempo entre as refeições, porque pode piorar as crises de ansiedade. Então, se você é uma pessoa que gosta de ficar muito tempo sem comer, fica 5, 6, 7, 8 horas sem comer, você pode ter uma queda da glicose muito grande ao longo desse tempo, e isso provocar um quadro de ansiedade. Porque a queda da glicose, ela alerta o nosso corpo de um perigo. Então, ela faz a gente se sentir mal para a gente comer. E isso pode desencadear quadros de ansiedade quem já tem um perfil ansioso. E aí, quando você for comer, você vai comer de forma descontrolada. Por isso que é importante que uma pessoa que tem ansiedade consumir de 3 a 4 refeições diárias, distribuído mais ou menos o intervalo ali de horários, para não ficar nem muito próximo, nem muito afastadas, mas que tu consiga ter um certo horário de refeição, a cada 4, 5 horas você faça uma refeição. E isso mantém a tua glicose mais estável e você vai se sentir melhor. Lembrando, refeições saudáveis, para não ter crise de ansiedade. Então, aqui está um exemplo de refeições industrializadas, que tanto crianças quanto adultos fazem, que é a base de sucos de caixinha, né? Aqui é um suco de caixinha, botei ali batata frita, mas pode ser chips, né? Salgadinhos de todas as formas. Aqui salsicha, mas tu encara isso também com mortadela, apresuntado, frios, pães de farinha refinada, pode ser fatiado, francês, bebida alcoólica de todos os tipos, que piora a ansiedade, no pós-consumo, no outro dia, algumas horas depois, piora o quadro de ansiedade, né? A questão dos doces refinados, então todos os tipos de doces. Aqui eu coloquei os produtos industrializados, então os empanados, os nuggets e coisas desse tipo, comidas congeladas, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha, só olhando a foto, você já percebe que é pobre em nutrientes, que é uma alimentação rica em conservantes, corantes, produtos químicos, açúcar, farinha refinada, só olhando, você já vê que é um tipo de alimentação que não supre nutrientes, mas mata a fome, mas não supre nutrientes. Então, é um tipo de alimentação que vai causar o aumento da ansiedade por falta de nutrientes que produzem neurotransmissores, mas também é um tipo de alimentação onde carrega de toxinas em grande quantidade o seu fígado. E o seu fígado, então, tem que eliminar essas toxinas que você comeu. E
para isso, ele vai usar muitas vitaminas do complexo B para eliminar substâncias químicas. E essas vitaminas do complexo B, elas deveriam estar sendo usadas para quê? Para produzir neurotransmissores. E elas vão ser usadas para eliminar substâncias tóxicas do seu organismo. E você vai ficar deficiente de neurotransmissores ou vai ficar intoxicado dessas substâncias químicas, porque complexo B para tudo, com essa alimentação, vai faltar. Você não vai ter um complexo B, né, as vitaminas do complexo B suficientes para dar conta de toda a produção de neurotransmissores e energia, disposição e ainda fazer detox hepático diário por causa de uma alimentação industrializada. Então, alimentos que podem afetar o sistema nervoso, os alimentos industrializados, os carboidratos refinados, como a gente vem falando aqui, farinha, açúcar, arroz branco, né? O açúcar refinado, todos os tipos de açúcares, na verdade, causam pico e queda de glicose, então deve ser evitado, não são proibidos você comer um docinho. É que tem gente que acorda comendo doce e dorme comendo doce. E lembra que a geleia que tu passa no pão, o pão de farinha branca, tudo isso já é açúcar em grande quantidade. Macarrão também vira açúcar. Então, quando a gente comer esses alimentos no dia, tem que distribuir. Se tu vai querer comer uma geleia de manhã, logo que você acorda, onde a insulina já é alta, você vai passar mal, você vai ter sonolência, cansaço, indisposição, porque de manhã você já tem alto cortisol, já tem alta insulina para acordar, para sair da cama. E se tu bota um açúcar em grande quantidade no café da manhã, que dá pico com queda, daqui uma hora e meia depois, tu tá cansado, indisposto, sonolento, bocejando o dia todo. Então, não comece o seu café da manhã enchendo de farinha branca, açúcar, suco de caixinha, suco de pacote, suco de garrafa, suco de bombona, é tudo açúcar, gente. É importante vocês utilizarem alimentos. Uma porção de fruta, pode ser uma banana, um pedaço de mamão, aí coloca ali 2, 3 ovos, o seu café, e tá mais do que bom isso aí. E aí na fruta você coloca ali semente de abóbora, de chia, linhaça, não coloque granola, porque granola tem muito açúcar, a fruta tem açúcar, se for comer pão tem açúcar, e quando tu vai ver, teu café da manhã é todo açúcar. Então, tente usar um café da manhã à base de ovos ou queijos, ou os dois, o seu café preto ou com leite, conforme você gosta de beber, uma porção de frutas, se for comer ela pura, pode ser também, se for botar uma fibra, pode ser essas sementinhas que eu comentei, linhaça, chia, semente de abóbora. Evite a granola junto com o pão, tá? Ou é granola ou é pão, porque os dois viram açúcar e a fruta é açúcar. Então, faça uma refeição mais proteica com um pouco de carboidrato, ou fruta ou pão. E aí, no almoço, faça aquele pratão grande de salada, crus, cozidos, refogados, os legumes podem ser de todas as formas, uma fonte boa de proteína e uma fonte menor de carboidrato, que é a tua batata, o teu arroz, o teu macarrão, tá? Se tu fizer desta forma, você não tem excesso de carboidrato para dar pico de glicose com queda de glicose, então você vai se sentir bem. Você sempre tem uma grande quantidade de fibras vindo das frutas, ou da semente, ou das saladas, dos folhosos, das cascas, que mantêm a glicose por mais tempo, né? E você também consegue manter uma boa quantidade de proteína. E a proteína, junto com a gordura, também segura a glicose. Então, isso faz com que tu tenha, ao longo do dia, mais energia, mais disposição, mais vitalidade, mais memória, mais foco e menos fome. Então, essa é uma combinação que vai te ajudar para a questão toda de saúde, não só a ansiedade. Deve-se evitar a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, na hora que você está bebendo, você se sente bem. Mas depois, pode ser logo depois, né, que o álcool já começa a baixar no sangue, você se sente cansado, indisposto e aumenta a ansiedade. Então, ele é aquela faca de dois gumes, está ajudando de um lado e estragando do outro lado. Evitar os estimulantes, porque o café, alimentos que contêm cafeína, como chá verde, chá mate, chá preto, energéticos, refrigerante à base de cola, chocolates com açúcar, chocolates ao leite, achocolatados em pó, que é misturado com açúcar. Todos esses alimentos, gente, eles são excitatórios.
Mas a pessoa ansiosa, ela já está excitada demais. É ansiedade e agitação demais. Ela não consegue centrar, acalmar, reduzir. Ela está agitada demais. São moléculas agitadas demais, entendem? Então, o café, ele faz essa agitação molecular. E não é isso que você precisa. Você precisa centralizar, se acalmar, focar. E quando a gente usa estimulador, você está fazendo, novamente, a faca de dois gumes. No primeiro momento, ela te dá um benefício do prazer, que está consumindo, mas logo depois ela te traz um malefício. Pode comer? Pode, mas é quantidades muito pequenas, né? E, novamente, de manhã, a gente acorda com a insulina alta e a gente acorda com o cortisol alto. Então, de manhã, se tu vai botar ali um café e um açúcar junto, você vai botar a tua ansiedade lá nas alturas. Então, quando tu acorda, esperar um tempo, botar o café preto, café com leite, lá às 10 da manhã. Você não vai deixar de tomar seu cafezinho, mas você vai dar um tempo para o seu organismo não ficar hiperestimulado. Então, de manhã, começa comendo os ovos, começa comendo as frutas, bota um chá ou uma água com limão, e aí depois, lá pelas 9h30, 10 horas, você toma o seu cafezinho. E aí vai ficar mais tranquilo o teu nível de ansiedade. Gorduras saturadas, né? Então, excesso de bacon, excesso de banha, excesso de salsicha, alimentos industrializados, salgadinhos de pacote, tudo isso tem muita gordura saturada. Assim como os embutidos, né? Então, linguiça, presunto, entre outros. Esses alimentos ricos em gorduras saturadas, quando em excesso, eles causam dentro do nosso organismo uma inflamação. A gente chama hoje de inflamação, mas é porque ele aumenta muito as prostaglandinas inflamatórias quando consumido em excesso. E também o nosso fígado, ele precisa fazer todo aquele processo de limpeza, eliminando muito o produto químico desses alimentos. Então, consumir alimentos que são ricos em gorduras saturadas em menor quantidade e quando consumi-los, lembrar que o teu dia tem que ter muita verdura, muita água, muita fruta, para contrabalancear com esse excesso de gordura saturada. Então, a minha dica final para você, quanto mais próximo da natureza o seu estilo de vida está, mais próximo de você mesmo você estará. E você só vai experimentar isso se você fizer. Quando você testar na prática o que eu estou falando, você vai perceber que esta minha frase é realidade. Você começar a correr, começar a andar de bicicleta, começar a caminhar, começar a fazer algum esporte, ir mudando sua alimentação, fazendo a higiene do sono, né? Dormindo mais cedo, desligando aparelhos eletrônicos, celular, notebook, apagando as luzes da casa, e escurecendo o seu ambiente doméstico à noite, depois das 9, para começar a produzir melatonina, e lembrar que o teu estilo de vida tem que mais ou menos seguir o circuito natural da terra, do amanhecer, do anoitecer. Então, quanto mais próximo você estiver disso, olha bem, não estou falando para ser perfeito, mas quanto mais próximo você estiver disso, mais saudável você se sentirá, mais equilibrado você estará. E isso vai fazer com que você sinta menos ansiedade, menos agitação, mas mais centramento. Por isso que excesso de vida moderna, excesso de celular, excesso de aparelhos eletrônicos, excesso de coisas dentro dos cérebros, desse mundo moderno, excesso de informação, pouco contato com a natureza, não bota o pé na terra, não deita na grama, na terra para descarregar. A gente vai tendo toda essa agitação eletromagnética dentro da gente. Então, é muito importante que você se aproxime da natureza, a sua alimentação, mas também seu estilo de vida. Tenta praticar um yoga, uma meditação, alguma coisa que faça você centralizar, você olhar mais para dentro, olhar mais para o seu medo, para as suas ânsias, né? Isso vai te ajudar a ter esse estilo de vida mais saudável. Porque eu já conheci inúmeros pacientes usando inúmeras medicações para ansiedade e continuavam ansiosos
e muitos deles diziam que quase não tinha efeito mais com a medicação, mas porque o estilo de vida estava inadequado, porque o estilo de vida era trabalhar 10, 12 horas por dia, não fazia exercício, usava álcool, alimentação ruim. Então, só o remédio, como é que ele vai lutar contra tudo isso, não é mesmo? Então, seja você prioridade na sua vida. Nunca esqueça disso. Seja você prioridade na sua vida. Faça as mudanças que devem ser feitas, porque essa vida é para ser vivida e viver bem, viver feliz, não é mesmo? Então, eu deixo aqui meu Instagram, se você quiser conhecer o meu trabalho, é Simone Medeiros Mentoria. Lá no meu Instagram eu faço um trabalho exclusivamente focado para mulheres, mas o meu trabalho, eu trabalho com mentorias para vários tipos de situações de saúde e de qualidade de vida para todas as pessoas. Então, eu convido você a passar lá e conhecer um pouquinho do meu trabalho. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim lá pelo Instagram, que eu vou